ao nosso encontro de hoje. Na realidade, o nosso objetivo aqui é nós vamos fazer rapidamente aqui vou falar um pouquinho do que vem pela frente, né, nossos próximos passos. Eu vou também, obviamente, fazer um rápido resgate do que a gente percorreu até o momento e depois vamos avançar no tema de tipos de pesquisa e suas aplicações em cima construindo, né, avançando em cima da questão de pesquisa qualitativa que a gente já avançou. Então, basicamente, o que a gente tem pela frente, né? Pela frente, nós vamos ter agora, e eu já publiquei, eu vou começar a publicar pacotes com os nossos slides, tá? Eles vão, entre o dia 13, que é o dia de hoje, e o dia 22, nós vamos ter essa parte que nós vamos estar cobrindo, na realidade, né, uma melhor aprofundamento da definição do problema de pesquisa, porque essa definição desse problema de pesquisa, ela nos ajuda a trabalhar com instrumentos mais fechados, vamos chamar desta forma, né, que seriam os questionários, quando a gente vai lidar principalmente com pesquisa quantitativa. Então, aqui nós vamos ter uma série de discussões sobre a questão dos problemas de pesquisa, o tipo de instrumento, a maneira como a gente estrutura as questões, como é que a gente identifica variáveis, como é que a gente mede, que seriam as escalas, enfim, isso que está previsto nos nossos encontros, além de uma rápida recapitulação sobre análise descritiva. A gente entende que é essencial que a gente tenha, uma vez que a gente tem dados, né, que a gente possa trabalhar dados quantitativos, que a gente possa ter um conjunto de verificações sobre esses dados, vamos colocar assim, por meio de descrições. Então, isso a gente vai estar recuperando e isso vai ser tratado, inclusive, num caso que é o WSES, onde, além da questão da descritiva, tem um pouco de teste de hipótese, mais para a gente começar a fazer a transição de uma parte mais conceitual, que foi da onde a gente veio, para uma parte mais quantitativa, que é essa segunda metade do nosso programa. Depois do dia 22, a gente vai começar a abordar uma temática que é a temática tem esse componente mais analítico, em que a gente, a partir de dados quantitativos, por exemplo, não específico quantitativos, a gente vai eventualmente usar uma técnica chamada análise fatorial, que é uma técnica que tem por objetivo também descrever os dados e organizá-los melhor. Essas informações vão levar ao conceito, né, ou vão dar apoio ao conceito de segmentação, aí a gente resgatando aspectos conceituais, segmentação e escolha do mercado-alvo, que nós vamos estar utilizando, eu vou colocar aqui entre colchetes tudo aquilo que tiver um caráter mais analítico, quantitativo, então aqui a gente vai estar falando de análise de clusters. E depois para o conceito de posicionamento e pelo seu respectivo ferramental analítico, que são os mapas perceptuais e de preferência. E por que eu estou trazendo esse tema agora? Para a gente dar primeiro, para dar uma refrescada no que falta, né, o que temos aí pela frente. Segundo, para lembrar que esses elementos aqui que a gente vai estar vendo, a gente vai estar utilizando o Stata.
a nossa aula já do próximo dia 15, ela vai ser uma aula híbrida, assim como serão, a princípio, todas as aulas às sextas-feiras. Então, quando a gente estiver no campus, a gente consegue usar o Stata sem nenhum problema. Quando a gente estiver fora do campus, seja porque a gente está na aula híbrida no modo remoto, ou seja porque é uma aula de quarta-feira, a gente vai precisar utilizar o Stata por meio da VPN, ou de algum outro recurso que vocês têm. Então, relembro a importância de vocês verificarem as questões ligadas aí à disponibilidade do Stata. A gente vai estar tendo esses dois elementos. Francisco, levantou a mão? Bom dia, professor. Bom dia, Francisco. Professor, o Stata vai ser usado em algum tipo de avaliação ou não? Não, vocês não vão precisar, para efeito das avaliações, sejam as coisas que vocês submetem a cada discussão de caso, seja a prova final, vocês não precisarão utilizar o Stata. Vocês receberão, por exemplo, na avaliação final, saídas completas ou incompletas do Stata, isso não está definido ainda, porque ainda não elaborei a prova final, mas vocês, a princípio, só o interpretarão ou precisarão fazer avaliações de saídas do Stata. Tá bom, perfeito, obrigado. Ok? A gente vai ter, vou estar distribuindo os arquivos em Excel, que a gente vai estar utilizando aula a aula para fazer exercícios, mas além disso, a gente também tem casos, além do WSE, né? Eu vou fazer aqui uma bolinha em volta. Aqui a gente vai ter o caso on-tela. E aqui a gente vai ter o caso Crescent Pure, que são casos que ajudam a mostrar para a gente um pouco da utilização dessas ferramentas para resolver um problema de negócio. Então, basicamente, né, para essa semana e para a próxima, a nossa jornada vai nos levar para a conclusão do tema de pesquisa, né, e vai depois, na sequência, nos levar para a utilização de dados obtidos por meio de pesquisa para a tomada de decisões de caráter estratégico de marketing. E também a outra mudança, evidentemente, aí que é a grande aspas novidade para a nossa disciplina é o início das aulas híbridas a partir de sexta-feira. Ok? Antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria fazer um rápido recap, vamos chamar assim, do que nos trouxe até aqui, e que, obviamente, foi objeto da prova intermediária. A gente já sabe, né, o que vem pela frente aqui, né? O que eu estou brincando ali, chamando da segunda temporada, né? Mas vamos falar um pouco sobre o que foi a primeira temporada, né? O que a gente enfatizou nessa primeira parte do nosso programa? O que a gente viu e que, de certa maneira, foi cobrado na prova intermediária? Ó, só para dar uma informação para vocês, a média da sala foi 7,26. 7,26 e a média da turma A foi 7,27. Estatisticamente, o número é o mesmo. Portanto, a hipótese que eu estou considerando é que, assumindo que a avaliação esteja ok, né, vocês retiveram uma parcela importante daquilo que foi apropriado, que foi informado na primeira parte do nosso programa, que era uma parte mais conceitual. Então, não tem por que ter silêncio, né, gente? Vamos lá, o que vocês se lembram? A API foi realizada, se eu não me engano, se não me falha a memória, uma semana atrás. A orientação de marketing. A gente teve todo um aspecto ligado a conceitos de marketing. Boa, Francisco. O que mais?
onde entra orientação a mercado e etc. Então, conceitos básicos de marketing. Evidentemente, estamos na disciplina de marketing 1. Bom ponto, Francisco. O que mais? A Paloma está dizendo aqui, o marketing mix. Né? O marketing mix, ele é produzido, né? Ele é gerado a partir de decisões estratégicas de marketing, né? Que são quais? Como é que o que eu preciso fazer para chegar no marketing mix? Eu acordo de manhã. Fala. Eu estou falando junto, desculpa, vamos lá. Precisa estudar os 5 P's, ou não? 5 P's? É P mesmo? Aqui tem 4, aqui tem 7. Acho que ele quis dizer 5, 6, professor. Ah, perfeitamente. Tem uma parte analítica, porque é o que eu tinha ouvido P, né? A gente tem 4 e 7, aí tem em alguns lugares aí falam põe 5, porque diz que posicionamento entra aqui. Não, o que a gente trabalha aqui é este modelo, aonde eu tenho uma parte que a gente chama de analítica, que é onde a gente vai coletar dados, informações sobre o ambiente, e a gente teve oportunidade de detalhar aspectos ligados ao ambiente interno e o ambiente externo, a gente discutiu bastante, coisas como o caso Toys R Us, aspectos ligados ao comportamento do consumidor. Estes elementos nos permitem trabalhar com as decisões de caráter estratégico, que a gente ainda não viu, nós vamos estar vendo segmentação, targeting, escolha do mercado-alvo e posicionamento, que são os temas agora da segunda temporada, né? Então, na segunda temporada, nós temos segmentação, targeting e posicionamento, que é a parte de caráter estratégico. E aí, a gente, a partir disso, traduz essas nossas decisões, essas nossas conclusões, nós traduzimos isso por meio do marketing mix, que é a proposta de valor, é aquilo que a gente entrega na mão, põe na frente dos indivíduos, sejam eles empresas ou organizações, para que resolvam, vamos chamar assim, para resolver problemas desses indivíduos. Então, ao longo de todo o nosso programa, e não só do programa de marketing 1, em marketing 2, a ênfase de marketing 1 é este bloco, e em marketing 2, a gente explora com mais profundidade os elementos do marketing mix. E a gente também investiu uma parte importante falando sobre pesquisa. Mas foi um tipo de pesquisa específico, que foram as pesquisas de caráter qualitativo. O que vocês se recordam dessas pesquisas? Tem alguma coisa que ficou? Para que elas servem? Elas são de caráter qualitativo, elas têm qualidade, as outras pesquisas não têm, será que é isso? Essas pesquisas, elas conseguem encontrar a parte mais subjetiva, então coisas que a pessoa não falaria, você consegue observar. Ela ajuda a gente a ter um maior aprofundamento de questões e temas. Ela tem, por essa razão, ela propicia insights, um entendimento melhor das questões. O que mais que vocês se lembram de pesquisa qualitativa? É que ela não tem um caráter conclusivo, mas ela tem mais um caráter exploratório. Exatamente, ela tem um caráter exploratório. Quais são os tipos de pesquisa qualitativa que a gente chegou a ver aqui ou a comentar? É o focus group. Grupo de foco é uma pesquisa, focus group, o que mais? É a observação do cliente no lugar de comércio. Pode ser uma observação, pode ser no campo, pode ser no laboratório também, mas no campo é bem interessante também. O que mais? Questionários. Aqui
não é bem questionário, Francisco, porque é uma entrevista que ela é uma entrevista em profundidade e, portanto, ela segue um roteiro, ela não segue necessariamente, ela não está amarrada num questionário estruturado, né? Ela tem um roteiro estruturado e quem está fazendo a entrevista pode, eventualmente, demorar mais tempo num lugar, sair para um outro lado e tal. Essa é uma grande diferença entre o tipo de instrumento que a gente usa para fazer uma entrevista em profundidade e o tipo de instrumento que a gente vai ver agora na segunda temporada. A gente está falando aqui de pesquisa quantitativa. E a pesquisa quantitativa, pela natureza, né, a questão da quantificação e etc., aí a gente tem questionários, esses questionários têm perguntas fechadas, essas perguntas fechadas estão associadas a hipóteses, variáveis, coisas que a gente está querendo medir. Então, a gente, ao longo da primeira parte do nosso curso, a gente deu uma ênfase na questão de pesquisa para abordar os elementos ligados aos 5 Cs. Vamos explorar um pouco aspectos de pesquisa quantitativa que ajudam a gente a entender aspectos do consumidor, mas que já transicionam para o fornecimento de dados, para que a gente possa pensar em outros tipos de decisão, não só de compreensão, mas também de decisão por meio de um melhor entendimento do comportamento dos indivíduos e das organizações. Então, é mais ou menos esse o nosso mapa, vamos chamar assim, é esse mapa que a gente vai estar percorrendo. Com relação à API, só um último comentário de caráter geral, além, obviamente, dessa informação sobre o desempenho geral que eu já acabei de passar, houve algum problema na hora que eu fui carregar os bancos de dados, então a gente teve uma questão que para uns acabou sendo totalmente duplicada, para outros teve alguma outro tipo de duplicidade, para todo mundo isso foi feito um ajuste, por isso que vocês têm hoje no Blackboard 2 colunas com a nota da API, uma que é a original, onde vocês podem inclusive verificar as correções, e uma outra que tem um acréscimo baseado no ajuste que foi feito por conta da questão que teve problema. Em breve, eu vou alterar o valor que está colocado naquela que tem a disciplina, a nota direta da avaliação, para que você só tenha uma única coluna. Priscila, se levantou a mão? Sim, professor, é um pouco da prova, mas também é uma dúvida de marketing mesmo. Por exemplo, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de reciclagem, essas coisas, em qual fator, lembra que a gente viu o situacional de marketing, como que eu penso, qual que é? Isso aí, na realidade, vamos pensar, isso tem a ver com o indivíduo? É individual? Não. Não. Isso tem a ver com marketing puramente, é um esforço promocional, é um esforço de uma empresa especificamente, ou é uma questão mais geral? É uma questão mais geral, né? Isso, tem a ver com o ambiente. Não com o meio ambiente, com o ambiente como um todo. Ah, tá. Entendi. Tá? Então, não vou pensar na empresa, por exemplo. Eu vou pensar no ambiente, é isso? Porque tem empresa que vai fazer, tem empresa que não vai fazer. Isso está acontecendo, né? Tá ótimo, obrigada. Tá? Então, voltando para essa questão, tem lá um ajuste que foi feito, a outra pergunta que tinha 2 respostas, que por um typo eram 2 possibilidades, também aquilo já tinha sido ajustado. Então, a coluna que foi criada vai desaparecer e vocês vão continuar, e eu vou corrigir, obviamente, acertar os ajustes que foram feitos aonde coube. Tá? Então, basicamente é isso, e vamos dar início, então, à nossa segunda temporada.
Para a gente falar sobre pesquisa, né, existe uma reflexão importante sobre o tema que eu queria passar para vocês, e eu vou passar aqui rapidamente um filme sobre o Steve Jobs falando sobre pesquisa de marketing. Às vezes as pessoas distorcem um pouco uma fala do Steve Jobs sobre pesquisa e acaba dando a impressão de que para a Apple pesquisa é irrelevante. Na realidade, não é que a pesquisa seja irrelevante, ela tem um contexto em que ela precisa ser utilizada e a gente tem que saber usar a pesquisa. Então, eu vou passar esse filme rapidinho para vocês e aí a gente depois vai falar, bater um papo, né, trocar algumas ideias sobre as impressões, né, que vocês têm sobre o que foi dito, a questão da aplicabilidade, como é que isso conversa, inclusive, com temas emergentes aí de pesquisa. Então, vamos lá. How important is market research? How much did you rely on it in the early days? Well, I think in the early days it was very easy because you could go to a homebrew computer club meeting and there was your whole market. And so you could find out what they thought. Matter of fact, you could show them your product and see what they thought. And you could, because the products were much simpler then, and within a few months you could change it all around and come back and show them a new one. But as the market got more sophisticated, it was less easy to do that. And the problem is that market research can tell you what your customers think of something you show them, or it can tell you what your customers want as an incremental improvement on what you have. But very rarely can your customers predict something that they don't even quite know they want yet. As an example, no market research could have led to the development of the Macintosh or the personal computer in the first place. So there are these sort of non-incremental jumps that need to take place where it's very difficult for market research to really contribute much in the early phases of the thinking about how to, what those should be. However, once you have made that jump, possibly before the product's on the market or even after, is a great time to go check your instincts with the marketplace and verify that you're on the right track. And usually when you show people something, they'll say, oh my God, this is fantastic, or give you some feedback along those lines. Então, vocês acham que a posição do Steve Jobs com relação à pesquisa, né, e, portanto, o uso que isso tem na Apple é favorável, não é favorável, tem uso, não tem uso? Qual que é a impressão que vocês... O que vocês tiram, né, dessa fala do Steve Jobs, também pensando um pouco que ele fala dos early days e do tamanho do mercado? E aí? Depois do feriado, está todo mundo meio tímida, devagar. O que está acontecendo? Vamos lá, gente, ânimo. Vou só ver se eu não caí. Não, eu estou aqui ainda. Professor, desculpa, pessoal, o que a gente acha sobre essa fala dele? Então, e o papel da pesquisa, o que dá para a gente tirar disso? Não se a gente concorda ou não concorda, ele está explicando, né, fala sobre pesquisa. Será que é uma visão positiva? Será que ele está dizendo que se aplica, em que contexto? É isso que eu queria entender, o que vocês interpretaram desse vídeo. Bom, pelo que eu entendi, ele está querendo dizer que na medida que o mercado foi ficando mais completo, com mais concorrentes e com mais opções para os consumidores, a pesquisa foi se mostrando essencial, até porque acho que aí não é uma coisa que ele falou, mas acho que porque facilitou também o modo de poder fazer a pesquisa e, enfim, isso facilita todo o processo, né, de conseguir falar com o cliente. Mas eu achei bem interessante que ele falou sobre essa história de, já que eles estão desenvolvendo um negócio que os clientes não sabem que eles querem, fazer a pesquisa não ajudaria muito ele. Eu achei isso interessante. E aí realmente eu não sei se é o caso, ou se talvez mesmo o cliente não sabendo o que ele gostaria ou não, a pesquisa ajudaria, mas enfim,
parece ser um pouco complicado perguntar para o cliente sobre alguma coisa que talvez ele não saiba o que ele quer. É verdade. A única diferença é que a pesquisa a qual ele se refere, né, muitas vezes são essas pesquisas que são as pesquisas estruturadas, né? Porque você vai fazer perguntas e você precisa perguntar de maneira estruturada. Agora, para isso, a pesquisa qualitativa ajuda você ter insights. Né? Você pode conversar com as pessoas e aí elas vão falar coisas, isso vai te dando um insight. Né? Então, quando a gente fala de pesquisa, fica muito esse estigma de que não, é um questionário que eu tenho que responder e etc. Não, pode ser uma pesquisa exploratória, como a gente viu anteriormente, podem ser outras formas de pesquisa, podem ser problemas, insights nossos. E o que ele diz no começo também, quando ele fala dos early days, é que o mercado era bem restrito. Então, quando você queria conversar com as pessoas, ia lá e falava com todo mundo, que era o Computer Club que ele falou. Então, o que é importante a gente salientar é que, independentemente, às vezes aparece, de vez em quando você vê umas afirmações meio bombásticas, né, do tipo, não, você perde tempo fazendo pesquisa, perde tempo, não precisa fazer, porque aí você faz uma sessão de design thinking e resolve tudo. Não é que não resolva, mas também não é que resolva. Quando você faz design thinking, por exemplo, você explora ideias, tem toda uma fase de ideação, aí depois você faz uma certa convergência, você tem a questão das personas, você testa com um protótipo, leva para pessoas e depois tem etapas seguintes aonde a pesquisa mais estruturada pode fazer sentido. A etapa anterior, quando você pensa em fazer trabalhos conjuntos, né, e fazer pequenas entrevistas para identificar personas e etc., não deixa de ser uma pesquisa exploratória. Então, quando a gente fala de pesquisa, né, a gente está falando tanto da pesquisa conclusiva, que pode ser a quantitativa, quanto das pesquisas de caráter exploratório. Por isso que é importante vocês terem o repertório o mais amplo possível e, dependendo do tipo de problema, dependendo do tipo de recurso, acionarem essa caixa de ferramentas para poderem encontrar melhores soluções. Em alguns casos, a solução vai ser uma pesquisa quantitativa. Em outros casos, como esse que a gente chegou a mencionar lá atrás, né, lembram-se lá do iogurte, né, com a tampinha, né, com uma mensagem na tampinha, por conta, né, de uma pesquisa etnográfica, de observação do consumidor e ver a história do consumidor lambendo a tampinha, coisa que, se perguntasse de uma maneira estruturada, como é que você ia perguntar de uma maneira estruturada se a pessoa lambe ou não lambe a tampinha? Fica até esquisito você receber um questionário com uma pergunta dessa. Então, a gente não vai voltar para o tema de pesquisa qualitativa, mas é importante que vocês tenham em mente no seu repertório, né, a importância e o papel de abordagens qualitativas, abordagens não estruturadas, que não são também, por outro lado, um oba-oba, no sentido de que não tem método, critério, etc. A gente pôde ver para os 3 exemplos de pesquisa quali que a gente analisou, a gente pôde ver que tem um rigor, tem uma lógica, tem uma sequência, tem cuidados que precisam ser tomados, e isso passa a fazer parte do repertório que vocês podem utilizar, obviamente, dependendo das suas necessidades. E aí, isso nos leva, obrigado, Pedro, isso nos leva à discussão sobre dados, né? Dados cada vez mais disponíveis. A gente vai falar aqui de dados quantitativos. E esses dados quantitativos, eles vão estar sendo gerados por meio quantitativos, é muito termo, né? Eles vão estar sendo gerados por meio de instrumentos como questionários que a gente vai estar vendo, mas a tecnologia está gerando um conjunto de dados quantitativos gigantesco que permite que, inclusive, a gente modifique produto baseado em reações, baseado em comportamentos, né? Existem situações, por exemplo, em que, por meio desses dados,
Muitas empresas estão, inclusive, decidindo se continuam no dados de audiência desse tipo de navegação em streaming ou em qualquer outra aplicação, se elas continuam, descontinuam ou modificam, né, vários aspectos desse conteúdo. E aqui tem uma fala, obviamente vocês não estão lendo tudo isso, mas está dizendo aqui, ó, que os serviços, né, eles são tagueados. Ou seja, mesmo quando você está falando no mundo digital, você precisa saber que dados você vai coletar. Então, você tem um problema de pesquisa e você vai definir aonde você vai colocar os tags, aonde você vai colocar os controles, seja isso num site, seja isso no streaming, seja num aplicativo, para coletar dados importantes que possam facilitar o seu processo de decisão. A tecnologia está possibilitando a obtenção desses dados de uma maneira mais simples, sem necessariamente ter que perguntar para as pessoas. Então, é o que a gente chama de dados, nesse caso, são dados que não são dados declarados, né, porque a pessoa não está respondendo a um questionamento, são dados revelados, porque eles são consequência dos comportamentos. Então, de um lado, eu posso perguntar de maneira estruturada, do outro lado, quando possível, eu posso coletar essas informações de forma silenciosa. De qualquer maneira, tanto num caso quanto no outro, eu tenho um processo que eu preciso seguir. Esse processo, ele pressupõe que eu parta da definição do problema. Então, lá, se é um processo de streaming, lá que eu quero saber o que as pessoas estão gostando, o que elas não estão gostando, quanto tempo, em média, tem engajamento das pessoas, quando a pessoa usa, quando não usa, se avalia, se não avalia, eu tenho um problema que eu preciso bem definir, eu preciso desenhar o projeto de pesquisa, coletar os dados, e aqui, dependendo do tipo de problema ou de situação, eu vou coletar de maneira automática, vou coletar por meio de instrumentos, preciso interpretar esses dados e aí preparar o que a gente está chamando de relatório de pesquisa, mas no final do dia, o que a gente quer saber é transformar o dado numa informação e essa informação dá apoio para uma decisão. Assumindo que esse seja, assumindo não, esse é o processo de pesquisa de mercado. Na opinião de vocês, qual é a etapa mais crítica ou mais importante? Acho que análise. Então, mas a análise, imagina o seguinte, Francisco, você pega a Amazon, por exemplo, quando você vai comprar, entra no site da Amazon, às vezes aparece lá do lado, recomendações para você, ou mesmo lá no Netflix, Aquilo ali, será que tem alguém analisando? Como é que foi feita? Como é que eles chegaram naquela informação ali para colocar dizendo, olha, quem viu essa série viu essa, ou eu recomendo Round 6 para você porque não sei o quê. Será que alguém está analisando e interpretando aquilo? Acho que é tudo programa de computador. Perfeito. Então, alguém montou um modelo para tratar isso. Então, a análise em si, ela pode ser, inclusive, aspas, terceirizada para um robô, para um algoritmo. Agora, ela serve para quê, além da análise, alguém tem outra opinião? Qual é o aspecto crítico? Deixa eu fazer um teste aqui, enquanto ninguém se manifesta. Alguém conhece aquela história da Alice no País das Maravilhas, quando ela vai perguntar para o gato, que caminho ela deve seguir? Alguém conhece essa história?
Bom, Alice no País das Maravilhas, imagino que, mesmo que seja a versão do Tim Burton, que é mais recente, vocês devem conhecer. Tem uma determinada cena, ela chega para perguntar para o gato, né, para onde ela deve ir, aí ele pergunta qual é o objetivo, para onde, né, onde ela quer chegar, ela falou que não sabe, então ele disse, então pega qualquer caminho, porque quando você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, por que eu estou fazendo essa analogia? Estou insistindo nisso. A definição do problema é a etapa crítica do processo de pesquisa. Porque se você definir o problema errado, ou de maneira insuficiente, ou de maneira inadequada, você pode ter o melhor projeto de pesquisa que você quiser, você pode ter milhões de dados coletados, você pode ter os melhores computadores, os melhores modelos, os melhores estatísticos para tratar esses dados, ou máquinas, pode tirar a informação que você quiser e você não vai resolver o problema que você definiu. Isso é tão importante que vocês vão ter no semestre que vem uma disciplina chamada Resolução Eficaz de Problemas, aonde vocês vão estar entendendo exatamente o que a gente está chamando de problema, que é um gap entre uma situação esperada e uma situação desejada, então pode ser as vendas caindo, pode ser a oportunidade para preencher algo no mercado, mas eu preciso depois traduzir isso em hipóteses, em modelos, em variáveis, em tags que eu vou colocar na minha parte digital, ou em perguntas que eu vou tá realizando. Então, a definição do problema é absolutamente central para que a gente tenha sucesso na utilização de pesquisas. E da onde vêm os problemas? Como é que a gente pode identificar problemas? Ou da onde vocês imaginam que podem surgir esses problemas que merecem um tipo de pesquisa, de aprofundamento? Quais são as fontes disso? Vamos pegar agora, vamos chamar alguém aqui para ajudar. Vamos pegar aqui, deixa eu ver alguém que esteja aqui, né? Tem bastante. Sobre o BP, já vão preparando os neurônios ali, porque eu vou perguntar sobre o problema que você está endereçando no Business Plan. Beleza, tá aqui, ó. Guilherme Gianazzi. Oi. Oi. Qual que é o problema do BP de vocês? Democratizar o acesso ao mercado de carbono. Legal, democratizar o acesso do mercado de carbono. Por que vocês resolveram atacar esse problema? A empresa com a qual a gente está trabalhando já tinha uma ideia parecida com isso, aí a gente acatou a ideia. Mas de onde que você acha que veio essa ideia da empresa parecida com isso? Eu não sei muito bem não, o Lucas Martins sabe responder melhor essa parte. Então você pediu ajuda, deixa eu ver, Lucas Martins, você está aí, Lucas? Tá. Sim, professor, fui e aí? Convocado e tudo. Pois é. Depois você se resolve, então. Passou batatinha quente. Alô, não ouvi. A pergunta é como que eles identificaram esse problema? Perdão. Por que isso é um problema para eles, que eles entendem, que vale a pena resolver, enfim, que vale a pena democratizar o acesso? Por que o acesso não é democrático? Da onde que vem essa ideia de um problema para resolver? Eu acho que muito da questão macro, assim, das mudanças climáticas, né, e todos os efeitos que já as pessoas vêm sofrendo, né, então é necessário, tipo, o Acordo de Paris e várias organizações já moveram nesse sentido de ter
mercados de carbono regulados, mas também o mercado voluntário ele surge justamente para que dê essa possibilidade para que pessoas ou pequenas empresas, não grandes indústrias ou termoelétricas, consigam também participar desse movimento que é preciso. Então, oferece uma solução assim de que a gente não conseguiria, a gente teria que mudar totalmente o nosso estilo de vida, né? Parar de consumir, parar de andar de carro, várias questões que uma mudança de curto prazo é inviável, né? Então, assim, ela consegue resolver esse problema preservando a floresta amazônica e, assim, você faz seu offset. Não, respondeu. Muitas vezes esse problema inquieta o indivíduo ou um conjunto de indivíduos a ponto dele transformar isso numa oportunidade, né? Ou você quer entender melhor, né, a questão do consumo ou serviço, né? Tá bom, tem um problema que me inquieta, que é essa questão do aquecimento global e da importância de cuidar disso. Por outro lado, tem o consumo na outra ponta. Como é que eu trato com essas questões? Então, quando a gente vai definir um problema, a gente pode ter problemas que nos inquietam, problemas que inquietam a sociedade, coisas que a gente quer aprofundar ou entender melhor, né? E coisas que trazem, né, perguntas e hipóteses, porque quando a gente vai trabalhar com pesquisa quantitativa, normalmente o instrumento de coleta ele é um instrumento estruturado, com perguntas fechadas. Eu preciso saber, ter certeza que aquela pergunta que eu estou fazendo vai trazer alguma informação que seja útil para eu responder a essas questões que eu estou formulando sobre o problema. Então, definir o problema é muito importante. A origem, né, do problema vem da própria inquietação, pode ser a demanda de terceiros, nesse caso, vocês poderiam ter sido contratados por essa empresa para fazer isso. No REP, não é que vocês serão contratados nesse sentido, mas vocês estarão envolvidos e envolvidas com a resolução de um problema que a empresa que vai estar trazendo, né? E o problema ele é interessante na medida em que ele tem impacto para a empresa e ele é relevante para o consumidor e que seja possível de ser estudado, né? Se tem dados, como é que a gente vai medir, qual é o tempo, né? Pega o caso do BP, ou mesmo o caso do REP, vocês têm um semestre para endereçar aquela questão. Então, é importante delimitar, né, um pouco também qual é o problema. Às vezes a gente tem um problema muito grande que pode ser subdividido, né, em problemas ou em pedaços menores, e aí eu foco naquele que é o mais relevante, naquele que é o mais crítico. Então, o nosso objetivo a partir do encontro de hoje é a gente entender, né, o processo de pesquisa, que começa ali com a identificação do problema, com o desenho do processo de pesquisa, com a coleta de dados, com a análise e depois com a utilização desses dados, e depois a gente avançar no entendimento e na definição do problema de pesquisa. Vamos imaginar esse caso aqui. Isso aqui é uma empresa que existe aqui na Afonso Braz, aí perto do INSPER, tá? Chamada Casa do Churrasqueiro. Tá? E aí, vamos imaginar que a Casa do Churrasqueiro quer melhorar a sua oferta, né? E aí, a gente precisaria entender como formular, né, esse problema para traduzir depois esse problema por meio de um instrumento, né, de um questionário com perguntas, com variáveis. Que informações a gente precisaria, né, considerar para detalhar um pouco mais esse problema? O que vocês acham? O que a gente precisaria considerar? Quais hipóteses que poderiam estar por trás dessa demanda, né, da Casa do Churrasqueiro de melhorar, ajustar a oferta? O que a gente precisaria considerar? Professor, eu não sei se está certo,
mas talvez perguntar para os clientes qual a frequência que eles costumam fazer churrasco e para quantas pessoas, Por para exemplo, poder dimensionar o quanto de carne. frequência, número de presentes, o que mais? Isso aqui é uma loja que tem carne, tem grelha, tem tudo. Se você já tem um equipamento em casa. Então, pergunta sobre o tipo de equipamentos, né? Eventualmente o tipo de churrasco também, será que tem, né? Um usa espeto, o outro usa a grelha, né? Tem uma questão também de renda. Ou seja, se o problema dessa empresa, né, é olhar o padrão de consumo, né, ela vai formular hipóteses que sejam relevantes para o seu problema. Então, se o problema que ela está buscando resolver é, né, padrão de consumo de churrasco, precisa definir também, né, se isso tem algum impacto, ou se é impactado, vamos chamar assim, por outros tipos de variáveis. Então, o fato, assumindo que essa seja a definição do problema, é claro que a gente precisaria ir lá perguntar para eles, né? Assumindo que esse aqui seja o problema que eles querem resolver, quais são as hipóteses que estão por trás dessa definição de problema? O que ele está querendo testar? Por que ele está usando jovens, alta renda e está segmentando entre interior e capital? Tem alguma hipótese por trás que faria assim que talvez ele estivesse testando? Onde localizar a churrascaria? Então, uma possibilidade é onde localizar, beleza, mas o fato dele olhar o onde localizar significaria que ele está assumindo que tem diferença entre interior e capital, ou não? Sim. O que a gente precisa reconhecer, na hora que a gente vai pensar num problema, qual é a hipótese, quais são as hipóteses que eu quero tratar na hora que, por meio desse problema? O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, renda, eventualmente idade, que são características demográficas, junto com uma característica geográfica, que é de localização, essas variáveis influenciam o padrão de churrasco. E eu, sendo uma empresa que eventualmente ou vai localizar ou já está localizada, isso pode significar eu criar mix de produto diferente. Agora, para definir, né, que essas variáveis aqui podem influenciar, que existem padrões de churrasco, que essas variáveis influenciam, eu preciso ter um conhecimento melhor sobre o problema. Então, muitas vezes é importante a gente investir tempo em refinar esse problema. E aí eu quero voltar para o caso do business plan, né, que a gente tinha visto começado com o Guilherme. Vocês estão tratando isso de maneira geral, Guilherme, ou tem algum recorte específico para algum tipo de pessoa? Como é que vocês estão desenvolvendo, né, essa oportunidade, vamos chamar assim? Aí pode ser o Lucas também, pode ser a Júlia, pode ser o Lorenzo, pode ser a Milena, pode ser a Lívia, a Sofia. O que a gente definiu é pegar a geração mais nova, que tem uma preocupação maior com o meio ambiente, Uhum. e com renda maior, porque teria que ser uma renda
aí mais disponível, né? Porque não é uma necessidade, então teria que ter uma renda maior para poder comprar e neutralizar os créditos, neutralizar o carbono emitido. Então a gente percebe que o problema não é resolver o problema da democratização para todo mundo, é democratizar entre os jovens, né, de um determinado nível de renda. É importante ter essa clareza com relação à delimitação do problema, porque se a gente vai, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado, né, estruturada, eu preciso ter filtros, né? Se a pessoa não é jovem, dentro do que eu defini como jovem, por que eu vou pegar a informação dessa pessoa? Ela está fora do meu público-alvo, ela está fora do meu target, então eu tenho que filtrar isso. Se a renda é diferente, também. Se a pessoa eventualmente não tem conexão com o tema, talvez eu tenha que filtrar. Então eu preciso delimitar bem o problema para poder desenvolver o projeto de pesquisa de forma consistente com os objetivos e de forma efetiva, porque é aquela história, o céu é sempre o limite, né? Você pode fazer a pesquisa 500 vezes, pode gastar vários dinheiros, repetir, etc., mas não, normalmente você tem restrições orçamentárias e tem restrições de tempo. Então, a definição do problema é crítica para você poder avançar nessa direção. Por exemplo, se o problema fosse esse, é que eu quero avaliar o comportamento e o perfil dos indivíduos em relação à desistência de esportes, como é que eu poderia aprofundar um pouco mais a definição desse problema? O que eu poderia considerar como informações que eu precisaria estar levando em conta para buscar no mercado, né? Esse comportamento, perfil, desistência, como é que eu penso na operacionalização disso? Como é que vocês pensariam nisso? Deixa eu fazer uma analogia aqui para ver se funciona. Imagina que eu quisesse definir aqui, olhando a sala de aula, aluno que participa. Como é que seria o critério? O que seria um critério? Eu quero avaliar o comportamento e o perfil dos alunos que não participam na sala de aula, ou que participam. Qual que seria o critério para definir isso? O que é participar na sala de aula? Acho que tem uma diferença responder disso. Acho que tem uma diferença só, tipo, abrir o microfone ou realmente falar alguma coisa que tenha a ver com o que a gente está vendo, né? Tipo, se o critério fosse só o número de vezes que abriu o microfone, seria falho. Então, assim, depende de novo do que eu quero medir ou como eu defino participação. Eu posso ter uma definição, por exemplo, quantitativa e uma definição qualitativa. Então, é número de participações e profundidade da participação. Uma que é mais objetiva, outra que é menos objetiva. O que eu estou querendo provocar, trazendo para o ambiente da sala de aula, mas a gente pode levar isso para a academia, o que é desistir do esporte? É alguém que vinha na academia todo dia e deixou de vir? É alguém que vinha numa frequência e está vindo numa outra frequência? Eu preciso definir de maneira mais clara para poder saber o que eu vou perguntar, o que eu vou investigar. Então, eu preciso entender, né, o que é essa desistência de fato? Quais são os fatores que eventualmente levam a isso? Também entender quais características essas pessoas têm, quais comportamentos elas apresentam que eventualmente levam a esse tipo de situação. Então percebam que apesar de ser uma frase assim, parece que é tudo óbvio, intuitivo, ela tem implicações importantes quando a gente vai desenhar, né, a partir de um problema, a gente vai fazer uma pesquisa. Essa pesquisa pode requerer vários instrumentos, várias técnicas e etc. E essa pesquisa que traz, essa pesquisa que nós vamos fazer, se ela for lançar mão, por exemplo, de questionário, né, que é um instrumento de coleta, esse questionário ele tem perguntas. E essas perguntas precisam ser suficientemente lógicas e claras para endereçar
o problema da maneira adequada. Então, parece meio excesso, né, de zelo de reforçar, porque é óbvio, comportamento, perfil, a desistência, mas não é. Você pega, por exemplo, eu vejo isso com muita frequência em alguns contextos, é o conceito de cliente ativo. O que vocês acham que é um cliente ativo? O que vocês acham que é um cliente ativo? Para um banco, por exemplo. Eu estou vendo que eu ainda estou por aqui, vocês estão quietinhos. Eu não caí. O que vocês imaginam que é um cliente ativo? Seria um cliente ativo? Um banco, por exemplo, É um banco. seria um cara que revê os investimentos que ele tem, que fica vendo as opções e participa desse tipo de decisão. Pois é, essa é uma possibilidade. Então, é alguém que está interagindo com o banco. Aí tem o outro, que é o que tem outra leitura, que é quem tem a conta corrente. Tem o outro, que fez uma transação a menos de não sei quanto tempo. Percebam que, às vezes, uma definição assim, cliente ativo, pode ter um monte de outras coisas. Então, é importante a gente, quando vai usar esse tipo de técnica, quando é uma técnica que requer, né, a coleta de dados estruturados, que a gente tenha a definição correta, a definição não correta, a definição mais adequada e que ajude a caracterizar o nosso problema, porque às vezes parece a desistência, não, é óbvio, não, não é óbvio, ativo, não, não é óbvio, cliente fiel, também não é. O que é fiel, como é que eu defino isso? A vantagem que a gente tem é que para alguns conceitos em marketing, algumas dessas definições já existem como base para a gente tomar como ponto de partida, e a gente vai falar isso logo depois do intervalo. A gente tem, por exemplo, se a gente quiser fazer um outro tipo de exercício, né? Pensa um restaurante lá, o Dona Deola chegando aí no 5º andar, no INSPER, a gente quer ver como é que ele está sendo aceito, né, em relação na comunidade onde ele se insere. Então, eu quero ver qual é o perfil de consumo, preciso definir isso. Eventualmente, estou vendo um aspecto concorrencial, né, então vou ver outros restaurantes da região. Quero ver como os clientes enxergam o novo restaurante. Aí o enxerga, eu também preciso definir o que é enxerga, né? O que são esses aspectos que podem ser melhorados? Pode ser o cardápio, pode ser o preço. Muitas dessas informações vão vir de pesquisa qualitativa, e aí nós vamos ter que desenvolver um instrumento de pesquisa, né, para poder coletar esses dados de forma mais estruturada e de forma mais organizada. Então, percebam que a definição do problema, quando a gente está falando nesse contexto, ela vai muito além, né, de uma frase que diz, as vendas em queda, eu preciso decompor isso em elementos que sejam operacionalizáveis por meio de um instrumento de pesquisa. Talvez não seja o que vai mais afetá-los agora na realização do business plan, porque para muitos vocês vão acabar fazendo entrevistas exploratórias, né? Então, no momento em que você está realizando uma entrevista em profundidade, você tem a flexibilidade de ir para um outro caminho, ou de eventualmente fazer uma pergunta adicional, só que quando você coloca um questionário na mão de alguém, ou pela internet, ou na mão, não importa, ali é a hora da verdade, a pergunta está definida ali, então você precisa ter certeza que você não tem muitos riscos entre a tradução do seu problema nas variáveis que você está utilizando, que vão te ajudar a verificar o modelo, a testar as hipóteses e a tirar as conclusões que você precisa. A diferença, né, de uma pesquisa qualitativa, onde você está interagindo, né, com os indivíduos, para uma pesquisa quantitativa por meio de
abordagens estruturadas, onde o indivíduo pode estar, inclusive, preenchendo o questionário ou respondendo aquilo de maneira auto-administrada, longe de qualquer observador, é ele com ele mesmo, aí efetivamente você precisa garantir que ele entendeu o que você está perguntando, mas mais do que isso, que o que ele está respondendo vai fazer sentido para o seu problema de pesquisa. E aí, obviamente, você tem aqui alguns pequenos exemplos, alguns exemplos até meio anedóticos, né, de como empresas podem identificar oportunidades, né? Você tem lá problema de crise em geral, não só no Japão, crise, aqui nesse caso é no Japão especificamente, né? Questão de uma oportunidade para preços baixos e espaço mínimo que não é um risco, né? Então você pode fazer pesquisa para entender se um produto desse vai ter aceitação. Aí você precisa entender quais são as perguntas que você vai fazer para ver o quanto as pessoas valorizam o espaço, quanto elas estão dispostas a pagar por um processo dessa natureza, ou para um outro tipo de problema mercadológico, né, quando uma empresa resolve trocar uma marca, né, quais são as possíveis implicações, como é que as pessoas vão reagir a essa troca de marca. Aqui é um caso interessante, porque é quando o Walmart voltou para essa marca, e agora, depois que saiu a marca Walmart, ficou só com a marca Big, mas quando o Walmart comprou o Bom Preço, lá no Nordeste, ele não trocou a marca, porque as pesquisas apontavam que se trocasse a marca ia ter rejeição junto aos consumidores. Então, vou fazer uma troca de marca, eu posso, né, ir buscar entender o que os consumidores, como os consumidores se relacionam com essa marca para tomar essa decisão. Quando a gente trocou a marca no INSPER, né, da marca anterior para a marca INSPER, existia uma outra opção, vocês não estavam, acho que na escola, tenho certeza que não estavam na escola, se não me falha a memória, foi em 2009, e a gente fez uma pesquisa junto à comunidade para entender quais seriam as implicações da troca de marca. Então, tem inúmeras aplicações que a gente pode ter para pesquisa, e tudo parte de uma boa definição do problema, de uma definição adequada do problema. Então, isso posto, a gente vai passar na próxima, depois do intervalo, a gente vai falar um pouco sobre o papel da teoria nesse processo como um todo e explorar também aspectos relacionados a dados, né? Nossos primeiros passos em dados, aqui no caso, secundários e primários, é uma definição que a gente vai fazer, que são importantes para a gente avançar. Dúvidas, perguntas antes do intervalo?